Olá, criança! Vamos lá, mais uma aula de hoje, novamente com a professora Alexandra, tá? E vamos iniciar nossa aula de hoje falando de um tema muito importante que eu sei que alguns de vocês ou muitos de vocês têm dificuldade em sala de aula e talvez na casa de vocês também, tá? Então, nosso tema da aula de hoje é leitura e interpretação de texto, certo, galerinha? E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas importantes para esse assunto, ok? Vamos lá então para essas dicas bem importantes. São 5 dicas básicas que precisamos entender para que nós possamos desenvolver melhor a nossa leitura e interpretação de texto. Assunto que o professor vai trazer sempre em sala de aula, em qualquer ano que você estiver cursando, ok? Então vamos lá, primeira dica. Ler mais de uma vez o texto, tá? A primeira leitura, quando a gente lê, a gente tem noção, mas a gente não aprofunda as informações que o texto nos traz. Então essa é a primeira dica que eu trago para vocês. Leia mais de uma vez, ok? Se precisar 2, se o tempo for disposto, 3 vezes, leia com muita atenção para que você se aprimore dos assuntos que o texto nos traz, tá bom? A segunda dica que eu tenho para vocês, que é muito importante, é para vocês ler o texto no papel. Por que no papel, professora? Porque o papel nos dá mais certeza daquilo que estamos fazendo. Quando temos o domínio do papel em mãos, nós podemos nos concentrar e entender melhor o texto. Muitas vezes a gente faz a leitura no celular, no tablet ou na própria televisão de maneira rápida. Então, o papel faz com que nos dê mais clareza e possamos ter em mãos esse material, tá? A terceira dica que eu trouxe para vocês aqui é para que vocês grifem as partes principais do texto, ou seja, com o lápis ou com o material que vocês têm, que vocês sublinhem. No momento que estiver lendo, vai lá, sublinha a parte mais importante. Eu achei isso aqui interessante, professor, eu acho que isso aqui é importante no texto. Não que você precisa riscar todo o texto, tá? É só uma dica na hora que você estiver lendo e interpretando, para que você possa entender. Eu li essa parte, eu achei que é muito importante. Lá vou eu fazer a minha sublinhação, fazer todo com que eu entenda aquilo que eu estou lendo, ok? E junto com essa dica vem a quarta dica, que é concentre-se. Quando eu estiver lendo, que a minha atenção esteja voltada ao texto, que eu não fique pensando em outra, o que eu vou brincar depois, o que eu vou fazer depois, o que a mamãe pediu para mim fazer. Não, gente, quando eu estiver com o texto, eu preciso me concentrar. A minha atenção tem que estar voltada, porque senão eu vou ficar ali tempão e não vou entender, passa meia hora e eu estou ali naquele texto e não entendi. Eu preciso parar e me concentrar, ok? Essa dica é uma chave muito importante para o nosso trabalho de hoje. E a quinta e última, que se faz muito importante também, leia pelo menos um texto por dia, tá? Hábito de leitura. Para que eu domine a minha leitura e interpretação, eu tenho que ter o hábito da leitura. Aquela dica da aula passada, quem lembra sobre a leitura que a prof trouxe para vocês, ela está aqui de volta. Se eu leio bem, eu escrevo bem e eu tenho autonomia para interpretar o meu texto. Ok? Então assim, leitura, gente, leitura de placa, onde vocês for passear na pracinha, vamos ler, vamos ver o que essa placa está pedindo, essa informação está me trazendo. Não tenham preguiça para ler, leiam com vontade, tudo. A mamãe comprou algo, vamos ver a marca, vamos ver de onde que vem esse produto, tá? Tenham curiosidade pela leitura e façam ela o hábito diário de vocês, ok? Então, seguindo a nossa aula agora, eu trouxe para vocês um texto, que é para nós fazer uma leitura e interpretação juntos na aula de hoje. Para quando a prof, lá da turminha de vocês, propor uma leitura e uma interpretação, vocês lembrarem dessa nossa videoaula, ok? Então, vamos lá. Hoje vamos conhecer a história do Pix. Gente, pense num cachorrinho, retirada de um trecho do livro João Balão, publicado em 2011 pela editora Melhoramentos e de autoria, sabe de quem? Ricardo Ramos Filho. Vamos lá para a nossa história de hoje? Pix. Quando trouxeram o cachorrinho, foi grande a discussão em casa. Fica, não fica, pode, não pode.
Quem vai cuidar? O bicho sempre adiado estava ali. Os pais bem que tentaram ganhar um tempo. Nunca um não definitivo ou um sim esperado. Desde pequenos, João e Maria Luísa ouviram sempre os mesmos argumentos gastos. A casa é pequena, a rua é movimentada, as empregadas não gostam. Cresceram e parecia que agora o mais novo partira para o enfrentamento. Saíra de casa avisando: vou buscar o Pix. Quem? Estranhou o pai. O Pix, meu cachorro. Dito e feito. O filhotinho chegou. Lindo como qualquer um daquela idade. Agitado, brincalhão, mostrando-se desde cedo cheio de personalidade. Cheirando o ar curioso. O rabinho abanando ao menor carinho. Rosnando arrepiado quando contrariado. Bravinho? Era ele. Devolver? Quem teria essa coragem? Acabou ficando, acabou podendo. Os meninos felizes e os pais desconfiados. Por que Pix? Sabe-se lá, coisas do João. Quando a irmã perguntou, recebeu a seguinte resposta: eu quis. Você se chama Maria Luísa, porque o papai e a mamãe quiseram, não foi? Então, não cresceu muito. Quando perguntavam ao dono da raça, dizia pincher miniatura. Mentira! Vá lá um pouquinho do sangue, coisa que nem sequer podia ser inusitada. O menino enfezava. O cão não tinha sombra do espírito alemão da raça que João lhe tinha atribuído, né, gente? Malandro, meio sonso, arruaceiro, em tudo parecido com seus irmãos aqui da terra. Inteligente, esperto como ele só. Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro. Só que era o que ele mais gostava de fazer. Estar no meio da cachorrada, disputando cadelas entre 3 vezes maior do seu tamanho, gente. Dava um jeito, né? Esperava ela sair e alegre ganhava o mundo. Se por acaso percebesse o carro da família retornando, ninguém entendia como, disparava de volta, veloz e orelhinhas para trás. Subia rápido no muro da frente da casa, onde passava a maior parte do tempo lá. Procurava então não encarar quem chegava, olhando para o outro lado, disfarçando apenas a respiração ofegante e a língua pendurada, denunciando o esforço que ele acabava de fazer. Pequeno, esbelto, pelo amarelo, curto e macio. Focinho alongados, orelhas pontiagudas, cresceu bem bravinho, viu? Isso é, ficou adulto, pois tamanho era o que menos ele tinha. Latia indignado para quem ousasse parar de frente dos seus domínios. Gente, então esse é o Pix. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Nós vamos agora falar sobre a interpretação desse texto. Vocês viram que quando a prof lê uma vez, a gente tem uma noção. Eu tenho certeza que se vocês pegarem ele no papel, com calma, e ouvirem relembrar todas as dicas que eu passei, vocês vão entender bem melhor essa história, não é mesmo? Então vamos lá. Agora vem as questões voltadas para o texto que a prof acabou de contar. Primeira, quais são as personagens do texto? Não lembro direito, preciso voltar. Ótimo, é isso mesmo. Agora nós vamos pôr em prática todas aquelas dicas que foram faladas. Pergunta letra B. Qual o nome da personagem principal? Essa eu já sei. Beleza, vou marcar. Letra C. Qual é o animal de estimação da família? Essa eu tenho certeza que vocês lembram. Letra D. No texto há 2 personagens que são irmãos ali. Quem são? Pensando aí, já vamos responder junto, tá? E a última, copie 5 características físicas do Pix. Olha só, trouxe as respostas aqui, vamos conferir juntos? Letra A. Quem são esses personagens do texto, gente? Quem eram? João, Maria Luísa, os pais e o cachorrinho Pix. Quem respondeu dessa forma, ó, parabéns, certinho, tá? Sinal de que vocês prestaram atenção e que ouviram aquelas dicas que foram faladas. Letra B. Quem era o principal? Pix, o cachorrinho. Quem respondeu? Muito bem. Qual é o animal de estimação da família? Que animalzinho era esse?
Cachorro. Quem respondeu cachorro acertou também, tá? Quem eram os dois irmãos, gente, que faziam parte dessa história? Como era o nome deles? João e Maria Luísa, né? Ok, galera? E agora, 5 características físicas do Pix. Lá no texto, quando eu retomar, eu vou lembrar das características que era pequeno, esbelto, pelo amarelo. Ele tem mais outras, né, gente? Focinho alongado, orelhas pontiagudas. Essas eram as principais características que o texto nos trouxe, tá bom? Então, essa maneira que a prof. Alexandra usou hoje foi lendo e compreendendo junto, interpretando junto com vocês essa história do Pix, para que quando vocês receberem do professor de sala uma leitura e uma interpretação, vocês lembram dessas dicas, ok, galera? E a nossa aula termina aqui. Espero que eu tenha ajudado muito vocês na leitura e na interpretação, tá? Algo que vai se estender pela vida estudantil de vocês sempre, ok? Bons estudos e até a próxima aula!